Nessa sexta-feira, bateu. Shhh, sai fora. Esse aqui é o alarme para eu lembrar vocês de conhecerem o curso básico de História e Formação Política, que tem um link aqui na descrição. Aulas por R$10,90 no precinho. Tá bom? Obrigado, alarme. Continuando, nessa sexta-feira, bateu uma ventania sinistra na cidade de São Paulo, né? E essa ventania foi a maior ventania desde 1995, né? Apareceram algumas notícias que mostraram isso. E isso gerou prejuízos incontáveis, né? Mais de 1,6 milhões de pessoas ficaram sem luz recentemente, né? Durante esses últimos dias. E 544 mil ainda estão sem luz e sem previsão de restabelecimento da energia por parte da Enel, né? A empresa italiana que faz a gestão da transmissão, né, da produção da energia elétrica aqui na cidade de São Paulo, mas também em outros lugares. E aí isso levou a uma série de ocorrências, né? Tiveram algumas notícias que eu li a respeito disso que me deixaram muito impressionado, né? Uma delas foi com relação a um cachorrinho que morreu eletrocutado porque ele pisou num fio exposto. E o corpo do cachorro ficou lá por mais de 30 horas até alguém da Enel chegar e fazer alguma coisa, né? Além disso, várias outras notícias de desabamento, de árvores que caem no desabamento, né? De árvores que caem no lugar, estruturas que são comprometidas, né? Casas que são destruídas. E para além, né, do silêncio do prefeito, do silêncio do governo do estado, né, com relação a isso, eu quero fazer hoje um debate com vocês, né? Quero propor aqui uma reflexão, fazer aqui uma análise que eu acho que vai ser bem pertinente para a gente poder entender o panorama disso tudo, para além de ver como só incompetência da Enel, né? Eu acho que muitas vezes a gente acaba indo por essa linha discursiva de que essa gestão é incompetente, que não sabe o que está fazendo, né? Que não tá cumprindo o seu objetivo, né? Porque é isso. Quando a gente está pensando em uma instituição ou numa organização que é incompetente, é porque ela não está tendo a competência de realizar aquilo que ela está se propondo, né? Teoricamente, né? Teoricamente, porque, no caso, a Enel está sendo bem competente, né? E eu vou explicar tudo isso em instantes. Mas antes, né, quero convidar você a curtir esse vídeo, se inscrever no canal e também convidar a se tornar membro, né, assinante, para você ter acesso a todo o conteúdo e também os vídeos completos das lives e muito mais. Então, bora começar. Nessa última semana, né, não foi só São Paulo que passou por um evento climático bastante característico, né? A Flórida foi atingida pelo furacão Milton, né? Muito bom o nome do furacão. E foi um furacão que, apesar de ter chegado, né, havia uma expectativa muito grande dele ser um furacão muito, muito forte, ele acabou perdendo força no caminho até a chegada à Flórida, né? E ele foi encaixado como um furacão de categoria 1. E ainda assim, né, imagens pesadíssimas, né, do furacão passando, tal, gerando muitos prejuízos e a galera se intocando nas casas. Eu vi até um vídeo do Azaghal, né? Um abraço, Azaghal, que eles decidiram não fazer não sair da cidade, né? Estocar tal, e que tinha uma estrutura lá para isso. E assim, é bizarro, né? Porque é um fenômeno climático que mostra que faz uma devastação muito grande e que gerou também, né, ali prejuízos muito grandes. O furacão Milton já deixou 17 vítimas por onde ele passou no estado da Flórida, né? E por que eu tô falando isso? Porque a ventania que aconteceu em São Paulo na sexta-feira, e aí toda a destruição, né, da rede elétrica, da estrutura elétrica tal, e que acaba causando prejuízos também em outras coisas, em casas, carros tal, deixou um número de mortos aqui na cidade de São Paulo de 10 pessoas. Aí você pensa assim, né? O furacão Milton, ele matou mais gente, né? Ele acabou levando 17 pessoas a fatalidades. Só que quando a gente para analisar, a gente precisa levar em consideração, por exemplo, que o furacão Milton é um furacão. É um evento climático bastante diferente, né, do que se costuma ter.
A ventania aqui de São Paulo, apesar de não ser um furacão, né, não está categorizado nessa ordem, é um evento climático, né, é um evento que é, enfim, é muito do nada, né, ou não sei se tinha previsão para isso, não cheguei a pesquisar sobre isso. Mas o que acontece é que essa ventania, que não é um furacão, foi uma ventania que causou a morte de 10 pessoas. Ou seja, é um número muito próximo dos 17 mortos que foram ocasionados pelo furacão Milton. E o que isso significa? Significa que a cidade de São Paulo, ao passar por um evento como esse, mostra que ela não tem estrutura, que ela está com pouco oferecimento de serviço, né, de ajuda nessas situações, e que a questão é muito grave. A questão é muito grave, né? É muito grave, porque eu acho que demonstra esse processo de precarização de todo o serviço público, né? Das construções, das reformas, tudo mais, e da má qualidade que tem sido desenvolvida nessa questão. E aí, eu acho que vai ser muito importante para a gente poder entender, né, a dimensão disso que a gente está falando, para a gente poder chegar a uma conclusão de por que isso está acontecendo, né? Por que isso está acontecendo? E aí, a gente precisa falar sobre como esses eventos, né, ocasionados pela ventania, né, e aí que destruíram, né, muitas estruturas elétricas aqui da cidade de São Paulo, são características, né, inerentes da forma de como o Brasil está se aprofundando na lógica do capitalismo dependente, né? Então esse é um ponto muito importante, porque aí a gente vai perceber que a Enel não é incompetente. A Enel não é incompetente, tá? As empresas elétricas que prestam essa porcaria de serviço para você, trabalhador, para você, comerciante, para você, pequeno empresário, para você, camponês, para você que depende de energia elétrica, né? Porque, tipo, hoje em dia a gente depende de energia elétrica, né? Hoje em dia é isso, meio que não tem muito, né? É uma coisa que faz parte da nossa rotina, que faz parte da nossa estrutura geral, né? Então, foda. O que acontece é que, nos últimos anos, a gente observou um processo cada vez maior, sobretudo a partir dos anos 90, de uma privatização do setor elétrico aqui no Brasil. Só para relembrar, nos anos 90, a gente tem um contexto em que os programas de ajuste fiscal, neoliberais, de privatização, de desmonte do Estado como uma instituição e organização de oferta de serviços públicos começa a acontecer. A gente tem o Plano Nacional de Desestatização, que acontece, é aprovado em 95, e a gente tem várias empresas que vão seguir nesse caminho da desestatização. Acho que o exemplo mais famoso que a gente tem, né, é a Vale do Rio Doce, que era uma empresa fundamental, né, estratégica para todos os setores produtivos brasileiros, e foi privatizada a preço de banana, né, e hoje dá origem à Vale, né, uma empresa que também não é incompetente na sua atuação, tá? Não é incompetente. E aí, vários setores passaram por esse processo. E um desses setores, que foi muito importante, foi o setor da eletricidade, né? A eletricidade, ela é um bem, né? Ela é um setor estratégico do Brasil. E você pode observar que essa noção de setor estratégico, ela é compartilhada, inclusive, pelas grandes potências, né? Inclusive pelos países do centro capitalista. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a energia elétrica é controlada em 73% da sua distribuição, produção e tal, pelo Estado. Porque se entende a importância desse programa, né? De você ter o controle desse setor estratégico. Assim como existem várias empresas chinesas, né, que são participativas, que tem a participação do Estado, né, que tem o gerenciamento do Estado e que também garantem o fornecimento da energia elétrica. A maior delas é a State Grid, uma empresa que oferece energia para 1,1 bilhão de pessoas e que tem 1,5 milhão de funcionários. A State Grid, essa empresa chinesa, inclusive, arrematou a maior parte dos investimentos
que foram oferecidos na implementação das linhas de transmissão elétricas, né, da Eletrobras, que foram privatizadas, que foram concedidas para essa empresa, num valor de 18 ponto alguma coisa bilhões, 18,7, entre 18 e 19 bilhões de reais. E aí, essas linhas de parque de transmissão vão representar 83% de controle dessa companhia chinesa, né? Então, tudo isso, né, porque a gente começa a ver que, a partir dos anos 90, há um movimento muito intenso e muito grande de vários países da periferia do capitalismo que começam a sofrer esses ataques na privatização dos serviços públicos, né? Então, esse tipo de fenômeno começa a acontecer por quê? Porque começa a se reafirmar o papel de dependência que os países da periferia do capitalismo vão ter, né? Qual que é esse papel? O papel de uma atribuição de produção de bens de baixo valor agregado, né? Então a gente está falando de um reforço da lógica agroexportadora, né? E isso não é só no Brasil, né? A gente tem esse tipo de desenvolvimento que acontece também com a mineração no Chile, que acontece também com a agricultura na Argentina, que acontece com vários setores dessa linha no Peru, na Bolívia e tal. Então, você tem toda uma movimentação nesse sentido, né? Por que isso acontece? Porque para que o capitalismo funcione, ele precisa criar meio que uma divisão internacional do trabalho, né? Uma divisão internacional que vai estar marcada pelo fato de que os países do centro do capitalismo vão ter o aprimoramento do desenvolvimento técnico e científico, né? Então eles vão desenvolver as grandes indústrias, a química, vão desenvolver toda essa parada, né? Que vai garantir que eles tenham um aumento da sua produtividade, que eles tenham um melhor aproveitamento da sua estrutura produtiva, né? Então, basicamente é isso. Você vai desenvolvendo meios para poder ter um rendimento maior, né? Para você, enfim, você conseguir desenvolver tecnicamente, né? Então a gente pode observar que os países do capitalismo central conseguem, né, essa taxa de investimento e conseguem desenvolver isso com muito aporte do Estado, com muito investimento do Estado, com muitas garantias do Estado. Só que o que acontece é que, para que essa lógica funcione, há de haver também a necessidade da colocação de um conjunto de países em um outro papel nessa divisão internacional do trabalho. Nesse outro papel da divisão internacional do trabalho, a gente vai perceber que os países, né, do que a gente convencionou chamar de terceiro mundo na Guerra Fria, mas que a gente chama hoje, alguns chamam de sul global, né? Eu gosto de países periféricos, né? A periferia do capitalismo. Os países periféricos do capitalismo, eles vão ser alvos de ações dessas empresas que vão passar a controlar a distribuição desses recursos, né? Então é interessante, inclusive, observar que algumas empresas que eram estatais, na Europa, por exemplo, e foram privatizadas, são empresas que vão comandar esse processo de expansão do controle dos mercados, né? E uma dessas empresas, inclusive, é a Enel. A Enel era uma estatal italiana e que passou por um processo de precarização também nos anos 2000, e aí, depois que ela foi privatizada, ela passa a atuar no firmamento de contratos em distribuição e produção de energia, né? Distribuição de energia, na verdade, né? Produção é hidrelétrica, enfim. A distribuição de energia para vários países do mundo todo, né? E isso inclui o Brasil, né? Isso inclui o Brasil. E isso inclui outros países da América Latina também, como é o caso do próprio Chile, ou como é o caso da Endesa, na Espanha, né? A subsidiária que representa a Enel no país e que tem uma participação ativa muito grande no controle da linha de transmissão da eletricidade. Pois bem, quando você tem, né, e sobretudo marcado pela dinâmica do mercado financeiro, né, e a gente pode perceber que isso, como o Lenin já tratou, né, no imperialismo, estágio superior do capitalismo, esse processo de financiarização, né, de incremento do mercado financeiro, do capital financeiro sobre todas as atividades, né? E aqui é importante dizer, né? Esse capital financeiro, que não é um capital apartado da indústria e não é um capital apartado dos bancos, né?
Capital financeiro, ele é essa junção, né? Ele é essa possibilidade de atuação e de expansão dos mercados industriais, né? Do que as empresas vão controlar, vão querer ter acesso, através dessa ferramenta financeira que é o banco, né? Então, quando a gente está falando de capital financeiro, é importante que a gente não faça a distinção, porque o capital financeiro, ele sempre especula, né? Ele sempre valoriza suas ações a partir de algo que é concreto, né? A partir de algum setor produtivo, melhor dizendo, né? Um setor que de alguma maneira está envolvido com o processo da produção, né? Para a gente poder tirar um pouco dessa mitologia de que existe um capital financeiro e um capital industrial, né? Como se existisse um setor da burguesia brasileira que fosse preocupada só com a bolsa de valores e um outro setor preocupada mais com a indústria. Isso não existe, gente. Isso não existe. Porque a lógica do capitalismo dependente permite que a gente analise e chegue à conclusão que esse esquema, ele funciona para poder valorizar as ações que existem dentro do país de capitalismo periférico e que estão relacionadas com o ramo produtivo específico. Então, o agronegócio brasileiro, por exemplo, ele não é só um setor valorizado porque ele vende muito, né? Porque ele consegue ter muitos recursos que ele vai captar através da venda dos produtinhos, né? Da soja, do gado, do milho e tal. Mas esse processo da atuação produtiva do agronegócio permite com que as ações das empresas do agro, que os títulos da dívida emitidos pelo agronegócio, como não sei se LCA é bem um título da dívida, eu não tenho certeza. Se tiver alguém no mercado financeiro que puder me informar aqui nos comentários, eu agradeço. Mas vai ser a partir da emissão desses papéis, das letras de crédito do agronegócio, da valorização das ações dessas empresas, que os acionistas majoritários, né? E aí a gente está falando dos grandes fundos de investimento, dos bancos, das pessoas que tomam as decisões, né? Das pessoas que verdadeiramente tomam as decisões. A valorização das ações desses grupos vai aumentar muito. Então você tem, ao mesmo tempo, um processo industrial no campo, né? Porque é um processo industrial, né? Em escala industrial, e que vai servir para poder assegurar LCA é título da dívida, sim? Sabe muito, sabe muito. Mas esse título, ó, então o que acontece? Essa produção industrial no campo vai garantir a permanência do Brasil nessa lógica da dependência, ao mesmo tempo em que ela vai valorizar os papéis dos acionistas que têm seus investimentos nesses negócios. Acionistas nacionais e acionistas internacionais. Bom, só para fazer esse parênteses, né, bem rápido, para a gente entender que não existe essa diferenciação, de que esse tipo de separação dicotômica ela é equivocada, a gente começa a ver que, portanto, qual que é a função dessas grandes empresas que fazem esse movimento, né, essa ofensiva em direção ao controle desses recursos. O objetivo de uma empresa com um acionista, gente, é lucrar. É lucrar, né? Uma empresa privada serve para gerar lucro. Acabou. Nenhum liberal vai discordar disso. Nenhum liberal. Certo? Certo. O que acontece, então, é que essa empresa que serve para gerar lucro vai, portanto, participar desse processo de distribuição, de controle e tal, com esse objetivo. Com esse objetivo de lucrar. E aí o que acontece é que a empresa, no final das contas, né, na realidade, ela não tem obrigação nenhuma de prestar um bom serviço. Por quê? Porque as próprias agências nacionais de regulação da eletricidade têm a participação dessas empresas fazendo lobby. A gente tem a participação de políticos, como é o caso do prefeito, do governador, de vários estados, que contribuem ativamente para a hegemonia dessas empresas e para a aprovação dessas concessões, né? Vide aqui, por exemplo, a questão da privatização da Sabesp. Ela foi realizada no âmbito municipal,
que controla 50% mais ou menos do mercado de saneamento e de água do estado de São Paulo, e que, portanto, né, para a empresa só valeria a pena se ela pegasse São Paulo também, né? Porque senão você perde metade do mercado. Mas o processo de concessão, né, desse setor municipal para a iniciativa privada, né, a abertura disso, foi aprovado a toque de caixa. Foi aprovado rapidinho. Por quê? Para poder garantir o cumprimento dos interesses dos amigos, né? Dos financiadores, né? Dos brothers, né? Dos brothers. Hey, brother! Tá? E aí, nesse sentido, a gente vê que essas agências agências de regulação, Estado e tal, estão sofrendo lobby por parte dessas empresas para poder garantir que elas entrem nesse mercado. E assim controlar todos esses recursos. E a Enel, no caso, né, que é a empresa que controla o fornecimento de energia aqui em São Paulo, foi uma empresa firmada aqui depois de uma outra privatização. Só para contextualizar. A Eletropaulo, que era a empresa estatal, estatal de energia, né? Não é municipal. Mas a empresa estatal de energia foi privatizada em 1998 por um consórcio de uma empresa chamada AES Corporation, uma empresa dos Estados Unidos, e que mais tarde, né? E aí, quem lembra aí de 98 para cima, lembra também de como é que era, né? Rolava apagão, às vezes caía energia. Eu lembro, né? De, tipo, muitas vezes caía energia na casa dos meus pais e a gente, às vezes, esquecia de comprar vela, né? Coisas assim. Quem é de São Paulo talvez lembre um pouco melhor. Mas aí a empresa que havia comprado a Eletropaulo, né? E aí virou AES Eletropaulo, foi mais uma vez adquirida pelo valor de 5,5 bilhões de reais pela Enel. E a Enel é uma empresa que atua em vários países, né? E como eu havia comentado, atua também em outras regiões. Eu fiz uma pesquisa para analisar qual que era o número de estados brasileiros que tinha a energia elétrica privada. 26 estados brasileiros têm, pelo menos, participação privada no processo de fornecimento de energia. Recentemente, a Copel, a Companhia Paranaense de Energia, foi privatizada, né? Foi ofertada na Bolsa de Valores e passou, na verdade, a ser controlada pela iniciativa privada. E aqui é muito interessante porque a gente começa a analisar o fato de que várias empresas fazem parte muito grande desse negócio, tem participação muito grande nesse negócio. Então, São Paulo é controlada pela Enel, o Rio de Janeiro é controlada pela Enel, o Ceará tem a energia elétrica controlada pela Enel, né? Olha só que alegria, né? Mas não é só ela não. A gente tem no Espírito Santo, por exemplo, o grupo EDP, que é de Portugal. A gente tem o CE do Rio Grande do Sul, que é do grupo Equatorial, né? A empresa de energia elétrica foi privatizada. No Mato Grosso do Sul, no Acre, em Rondônia, em Tocantins, na Paraíba e no Sergipe, ou seja, 7 estados brasileiros têm a sua energia elétrica controlada pela empresa Energisa. Não, e aí você percebe que todos esses estados que têm a energia controlada pela iniciativa privada, a gente está recebendo relatos aqui do chat que falam da precariedade do serviço, né? Só que quando a gente analisa, né, e a gente vai tentar entender um pouco mais como que esse processo de precarização acontece, a gente percebe que existe uma atuação não só dessas empresas privadas, né, dos países do capitalismo central que querem controlar esse ramo da atividade, como a gente percebe que há uma atuação muito forte do Estado para garantir que esse processo seja concretizado. Eu fiz uma pesquisa para poder analisar o quanto a Eletrobras, a antiga empresa estatal de energia brasileira, que foi privatizada durante o governo Bolsonaro e que até agora o governo Lula não falou de reestatização. Não falou. Se falou, não se mexeu.
tá bom? E que, desde os anos 90, né, então essa época que a gente está falando dessa ascensão neoliberal, a gente percebe que os investimentos na empresa começam a cair muito. E por que eles começam a cair? Porque nessa lógica de substituição do Estado, né, para a iniciativa privada no fornecimento de serviço, uma das articulações, um dos planos que esse movimento faz é de tirar dinheiro desse setor para que o serviço seja cada vez pior, né? Sem dinheiro, você não consegue contratar gente, você não consegue contratar pessoal, você não consegue fazer nada, né? Então, dos anos 90 para cá, existe uma retirada de investimentos públicos, né, que é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, só para vocês tirarem uma pequena ideia, né? Em 1990, o valor de investimento na Eletrobras girou em torno de 8 bilhões de reais em valores corrigidos pela inflação de hoje. Então, se a gente tivesse hoje, né, em 1990, a Eletrobras teria investido 8 bilhões de reais no âmbito geral, né, da gestão da empresa. Então, isso significa expansão da rede de transmissão, projetos hidrelétricos, linha de transmissão, etc, etc, etc. Em 1998, 99, aliás, em 99, ou seja, 9 anos depois, esse valor já havia caído para 3,5 bilhões de reais. Mais para frente, a gente tem um investimento maior, né, em 2005 e em 2008, que vai ter um aumento considerável, mas ainda abaixo do que havia sido investido em 90. Em 2005, 6,2 bilhões de reais serão investidos na Eletrobras, em manutenção das usinas hidrelétricas e na montagem de novas linhas de transmissão. Em 2008, com o início das obras de Belo Monte, né, da hidrelétrica, os investimentos subiram muito, para 7,8 bilhões. Mas, nessa época, já havia um avanço do setor privado, com parcerias, né, com o setor privado, para garantir os recursos do investimento. Aí a gente tem, né, 2013, com um novo momento, né, de investimentos, mas que já apresenta uma queda, que a gente vai ver um investimento de 4,1 bilhões de reais, né, já é governo Dilma 1. Em 2016, pós-golpe, a gente tem um investimento de 2,5 bilhões. Né? Então, esse momento aí que a gente tem a aplicação do programa de austeridade, que a gente tem o golpe do Temer, a ponte para o futuro, né? O aprofundamento do programa neoliberal, a gente tem um investimento de 3 bi. Né? 3 bilhões. Em 2020, né, nesses debates sobre a privatização, etc, etc, a empresa vai ter o seu investimento somente em 2,7 bilhões de reais. E aí, o que acontece é que sem esses investimentos, sem esses recursos, não tem como você manter energia elétrica. Não tem como você fazer a manutenção da energia elétrica, gente. Não tem. Quero relembrar aqui de um caso muito importante, que foi a queda de energia que aconteceu no Amapá e que deixou 800 mil pessoas sem energia durante 22 dias. 22 dias. 22. Naquela época, a linha de transmissão elétrica, né, a energia elétrica do Amapá, era controlada pela, se eu não me engano, era pela LTME, linhas de transmissão Macapá Eletricidade, alguma coisa assim. E aí essa empresa controlava a linha de transmissão do Amapá e que na sua estação, né, de fornecimento de energia, tinham 3 transformadores, né, 3 subestações. Uma dessas subestações estava em manutenção havia 1 ano. 1 ano. 1 ano. Aí você não tinha nenhuma subestação de backup, você não tinha nenhum transformador de backup, né, para poder fazer ali o processo de transmissão elétrica. E aí, um dos transformadores pegou fogo, uma das subestações pegou fogo, e a galera ficou sem energia por 22 dias. No meio da pandemia. No Amapá. Que faz um calor infernal. Entendeu? Ou seja,
A gente está falando de queda de energia que leva não só a desligar o seu videogame, né? Não é só não consigo carregar o celular. A gente está falando de estruturas e complexos que dependem da energia. Naquele último apagão que teve aqui em São Paulo, vários hospitais relataram problemas de fornecimento de energia. Vários hospitais. Porque quando cai energia elétrica, o hospital que precisa da energia elétrica não consegue funcionar. Os respiradores não funcionam, a estrutura geral não funciona, os elevadores não funcionam, nada funciona. Muitos hospitais têm geradores, o que garante que eles tenham fornecimento de energia por algum tempo, mas não por todo o tempo. Fora que muitos hospitais não têm acesso a isso, graças a essa lógica de precarização dos investimentos. Então vocês conseguem imaginar o tamanho do impacto que isso tem na vida das pessoas? É porque muitas pessoas dependem dessa energia elétrica, por exemplo, para manter suas geladeiras ligadas, para manter seus freezers ligados quando você trabalha, por exemplo, num açougue, ou trabalha num restaurante, ou precisa da manutenção da temperatura, né? Então isso causa prejuízos não só da ordem da saúde, da ordem econômica, mas também da própria ordem da violência. Porque com essa escuridão, muitos casos de violência são relatados, de assaltos, de crimes sexuais, de uma série de ocorrências que que acabam sendo potencializados por esse processo. Então, é preciso que a gente analise essa situação, né, do que está acontecendo, por exemplo, com a energia aqui em São Paulo, a partir desses termos, de observar que tudo isso faz parte de uma lógica de aprofundamento das condições de capitalismo dependente brasileira. E o setor de energia elétrico é um setor estratégico. É um setor estratégico porque sem energia elétrica você não faz nada. Nesse sentido, né, esse momento que a gente vê, né, os argumentos de que a Enel ela é incompetente, ou ela não sabe o que está fazendo, ela é uma empresa ruim, e a verdade é que ela não é incompetente, né? Acho que quando a gente olha esse panorama todo, ela não é incompetente por quê? Porque ela vai ter um prejuízo momentâneo, mas as atividades dela vão continuar ocorrendo de uma tal forma que ela continue sendo lucrativa. A Enel, a privatização da energia, não são processos de incompetência, mas processos de gerenciamento de um projeto político. Né? É um projeto político, gente. É um projeto político e que precisa ser enfrentado com a combatividade de exigir a estatização e a nacionalização do setor elétrico. Então, eu comentei, né, do caso dos Estados Unidos, que controla 73% da energia. Assim como o Estado chinês controla uma boa parte da porção de fornecimento de energia para os habitantes da China, né? Ainda que a gente tenha a participação do capital privado, mas o Estado está ali, controlando. Só que, nessa dinâmica de capitalismo periférico, o que os países do capitalismo periférico recebem é esse projeto que envolve o ataque a esse fornecimento de recursos básicos, como a energia elétrica, como a água, como a mineração, como a agricultura, como várias coisas, né? Como vários setores que a gente tem visto se expandir. Não é de hoje, né? A gente vê esse movimento desde os anos 90, mas que permanecem presentes, né? Inclusive com menção para o Plano Nacional de Desestatização, de 95, que eu havia comentado também, mas de outras articulações, né? Como a própria concessão privada de energia que vai se acentuar durante a Ponte para o Futuro do Temer e que é mantida sob o governo Lula, sob o governo Lula 3, né? Com o decreto de 25 de abril de 2023, que expandiu as áreas em que poderiam ser realizados projetos de parceria público-privada, né? Um modo de privatização em que você faz a concessão por um tempo, né? E aí você garante essa atuação do setor privado
para a geração de lucro para os seus acionistas, né? E todo o prejuízo, né, que foi causado às pessoas, que é causado a todo mundo por esse tipo de projeto, não vai sofrer nenhum tipo de retaliação ou não vai sofrer nenhum tipo de crítica. Porque o que a gente observa, né, sob o discurso hegemônico, né, e aí que está o X da questão, é que a privatização ela é vendida como uma solução de eficiência para o oferecimento daquele serviço. Então, essa distribuição elétrica tá melhor, né? Ela vai chegar em mais casas, ela vai estar mais barata, o que quer que seja. E na realidade, a gente percebe que o grande problema não é só a eficiência da empresa, né? Porque na verdade, qual que é a função da empresa? Se a função da empresa é gerar lucro, o serviço é uma parte secundária. É uma parte secundária. Só que essa empresa, ou essas empresas que controlam vários parques, várias linhas, vários setores e que detêm o monopólio praticamente da exploração desse tipo de recurso, fazem o que elas bem entenderem. Fazem o que elas bem entenderem. Por isso que você está ligando, né, para a Enel, ou você ligou para a Enel nesses últimos dias, e o que você recebeu na mensagem foi: não temos previsão para utilização da equipe, né? Porque o que a Enel faz, por exemplo? Para baratear o seu custo, ela terceiriza a função de reparo, de manutenção da linha, né? Então é a terceirização da terceirização, porque a energia foi terceirizada, né? Foi vendida para a Enel, e a Enel terceiriza a manutenção. E aí é a festa, né? Os capitalistas assim, né? Jogando dinheiro pro alto, né? Jogando dinheiro pro alto. Por quê? Nesse processo duplo, né, de terceirização, o que rola é que esse serviço não vai ser prestado. As pessoas não serão atendidas. Sabe por quê? Porque contratar gente custa caro. Porque você dá condições para que as pessoas trabalhem minimamente, custa caro. Porque você criar e fazer a manutenção recorrente dos postes, das linhas de transmissão, da poda correta de árvores para evitar que as árvores caíssem e destruíssem tudo, custa caro. Custa caro para essa lógica do empresário, para essa lógica privada. Eu tenho 2 vídeos aqui no canal que falam sobre a lógica do lucro, que é debatendo a questão da Sabesp, lá em dezembro do ano passado, e também um outro vídeo sobre os apagões da Enel, né, em que eu também faço um retorno histórico um pouco maior em relação a isso. Mas enquanto esse debate fica nesse campo da ideologia, né, e é isso que a gente vê que a grande mídia hegemônica tenta vender, né, a eficiência, né, a eficiência em abstrato. Porque o que é um fornecimento de um serviço eficiente? Uma empresa eficiente é aquela que dá lucro? É aquela que vai fornecer o serviço, né? O que a gente está chamando de eficiência, né? Porque não dá para a gente chegar à conclusão que uma empresa é ineficiente nesse estado de coisas. Porque a questão não é passar a concessão para outro setor, né? Porque é isso, a Enel cagou. Ela não é cobrada pelo prefeito, não é cobrada pelo governador, não é cobrada pela maioria dos vereadores, dos deputados estaduais, porque foda-se, né? Porque foda-se, né? Então, se ela cagou, né? E aí ela sofre uma certa represália, né? Porque é meio que essa coisa, né? É tipo as queimadas. Não tem como você negar. Não tem como você... Ah, não, veja bem, não é bem assim. Não. Não. O bagulho tá aqui, ó. Tá aqui, na sua cara. Tá aqui na sua cara aparecendo. Na sua cara. Você não tem como negar essa realidade. Mais de 1 milhão de pessoas em São Paulo ficaram sem luz. 10 pessoas morreram por causa de uma ventania. Tá ligado? Esse é o símbolo dessa gestão. É o símbolo dessa forma de gerência capitalista. Pautar a reestatização do fornecimento, da distribuição de energia de todos os estados brasileiros é fundamental. Fundamental porque esse tipo de caso vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo por quê? Porque as empresas não querem fazer o investimento. Porque
todas as empresas que fazem fornecimento, que fazem essa gestão da energia elétrica no Brasil inteiro. Então você que está assistindo dos 4 cantos desse país continental, já reclamou alguma vez sobre energia elétrica? Sobre problema de atendimento ao serviço, né? Sobre problema de manutenção, sobre queda e não ter resposta, sobre tudo isso. Mas é muito importante a gente entender que isso não é parte de um acidente ou de um processo de incompetência, mas está estruturado no reforço da lógica de capitalismo dependente ao qual o Brasil está submetido, né? Mas não só pelas forças internacionais, mas pela própria dinâmica da organização da economia política nacional e doméstica. A burguesia brasileira ganha muito dinheiro com essa história. Se não ganhasse, né, não estaria aí tentando aprovar e passar mais e mais e mais projetos de privatização, que no final das contas enchem os bolsos deles e te deixa sem luz, te deixa sem nenhum fiozinho de esperança de assistir um episódio de anime, porque você não pode carregar seu celular, ou não pode carregar seu notebook, né? Ou pior ainda, no processo de falta de energia elétrica para o fornecimento de hospitais, de escolas, de restaurantes, de serviços essenciais para a manutenção da vida da classe trabalhadora. Se a gente não pauta isso, né, se a gente não coloca que a questão não é incompetência, a Enel não é incompetente na sua prestação, ela está só consolidando, no final das contas, toda a ordem do projeto da economia política da qual ela segue, né, da qual ela está inserida e da qual ela se interessa, que é a economia política capitalista. O objetivo é lucrar, custe que custar.